Uma pergunta agora, minha amiga. Você já acordou exausta, mesmo depois de ter dormido 8 horas de sono? Existe um cansaço que não é do corpo, é da alma. E esse cansaço, nem uma boa noite de sono consegue tirar. Isso, na verdade, é o esgotamento da gente, da nossa alma, né? Tentando controlar aquilo que só Deus tem o controle, só Deus pode fazer. Isso exaure a gente. O que acontece? Quando a gente tenta carregar o mundo nas costas, e eu falo por experiência própria, porque eu sou uma ex-controladora em recuperação, a nossa mente entra num estado de alerta constante. Então a gente está sempre ligado. E mesmo quando a gente deita, o cérebro não desliga, porque ele está nesse modo de sobrevivência. Eu tenho que ficar ligada o tempo todo, eu tenho que prestar atenção a tudo. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. São as frases que a gente fala. Não, mas tem que ser eu, porque se eu não fizer, ninguém faz. Mas eu preciso estar lá, porque se eu não for, ninguém vai. E a gente vai vivendo, e quando a gente deita na cama, o cérebro continua ainda buscando problemas para a gente resolver. E sabe qual é o resultado disso tudo? Na nossa vida diária, a gente fica tão esgotada, tão cansada, que a gente tem dificuldade de ter paciência com as outras pessoas. A gente começa a ter, inclusive, dificuldade de parar com consciência, com presença e orar ao nosso Deus. Eu tenho um livro que eu li quando eu era adolescente ainda, e já reli outras vezes, ele tá até aqui comigo, ele é velhinho, mas ele é uma benção. Depois eu deixo aqui embaixo, fica tranquila. Esse livro, ele fala sobre oração. E realmente, quando a gente entra nesse looping de controle, de ansiedade, de preocupação, a gente muitas vezes não consegue orar. E se a gente não consegue orar da forma que deve ser, não no sentido de ter orações certas ou erradas no texto dela em si, mas sim na postura e na presença que a gente deve ter diante de Deus, o que acontece? A gente simplesmente não entrega para Deus aquilo que é dele, que só ele pode controlar. E a gente faz aquelas orações automáticas, rápidas, ou às vezes nem faz. Por quê? Porque a gente fica segurando tudo, carregando tudo nos nossos ombros. Se você também precisa de um descanso real, deixa um like aqui pra gente, pra mim, que me ajuda muito, e a gente segue juntas. E se você é como eu, precisa desse descanso, escreve aqui embaixo, descanso, pra gente saber que a gente não tá sozinha, que tem outras pessoas que também entendem essa dor e querem melhorar através do autoconhecimento, porque a Bíblia fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu sempre uso esse texto de Romanos 12:2, porque esse texto, ele é muito claro, né? Ele não fala que o outro vai me transformar, que eu vou transformar alguém. Não, ele fala que eu tenho que me transformar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que alcanceis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para isso a gente tem que se conhecer o nosso Deus, para a gente transformar. Mas vamos lá. Nesse livro que eu estava falando, eu aprendi que oração não é sobre falar para Deus o que ele já sabe, porque realmente ele já sabe de tudo. Qual é a necessidade de eu falar para ele? Mas é para eu descarregar nesse momento de presença com ele, nesse momento em que eu trago a minha mente toda para se conectar com Deus, e ali eu coloco todas as minhas fraquezas, todos os meus desafios, todos os meus medos, todos os meus sonhos, e eu sou honesta comigo e honesta com ele. Eu falo realmente: Senhor, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou insegura, mas a gente completa. Mas eu sei que o Senhor é que tem controle de tudo, me ajuda a entregar nas tuas mãos. Tudo isso é o que eu venho fazer hoje. E aí a gente vai ficando mais leve na caminhada. E você nem precisa acreditar em mim. O que eu falo é sempre muito testável. É simples. Vá e teste. Rasgue o seu coração. Abra a porta do teu quarto. Entre, fique lá, feche. Fique sozinha com Deus. Fale sinceramente com ele, porque ele sabe quando a gente está sendo sincero, quando a gente está usando máscaras, quando a gente está mentindo até para a gente mesmo.
Mas não, rasgue o seu coração, fale tudo que está lá dentro e eu tenho certeza que você vai ter uma contrapartida de Deus se você for sincero e honesto. O sol está chegando aqui, estourou aqui. Peraí. Então, não confunda cansaço com falta de fé. Isso pode ser apenas um sinal de que você andou por muito tempo sozinha, sendo forte sozinha. Mas se você mudar desse comportamento de sobrevivência, até um vídeo aqui eu vou deixar para você ver sobre esse assunto, de como a gente foi aprendendo a viver assim. Mas se você deixar esse comportamento de modo de sobrevivência para esse comportamento onde você confia mais em Deus, entrega a Ele num processo, porque não é mágica, é uma maturidade espiritual que você adquire ao longo da vida com o conhecimento que Deus nos dá, aí sim você vai ter uma vida mais leve, você vai ter um sono mais tranquilo, você vai ter uma energia melhor e maior, porque você tem menos coisas para se preocupar, pois entregou tudo na mão de Deus. O meu desejo é que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários alguma coisa, nem que seja um coraçãozinho. Conta um pouquinho da sua história. Que Deus te abençoe, que você encontre nele o verdadeiro descanso para a sua mente e assim o seu corpo também poderá descansar. E até o próximo vídeo.